Fala galerinha linda, aqui é o Leandro e esse é o canal Quime Lunático. Antes de iniciar a aula, deixe logo o seu like e se inscreva no canal. Inclusive, eu daria um tempinho para que você faça isso logo. Pronto, agora que você se inscreveu e deixou o seu joinha, vamos ao conteúdo. No vídeo de hoje, falaremos sobre as temperaturas de fusão e ebulição. O ponto de fusão é a temperatura em que o material sofre fusão ou derretimento. Lembra? Fusão e derretimento são sinônimos, ok? Cada material apresenta um ponto de fusão característico. A água, por exemplo, derrete a 0 graus Celsius. O ponto de ebulição é a temperatura em que o material sofre ebulição ou fervura. Da mesma forma que o ponto de fusão, o ponto de ebulição varia de material para material. A água, por exemplo, ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius, quando a pressão externa é de 1 atm. A partir do momento em que nós conhecemos o ponto de fusão e o ponto de ebulição de um material, nós podemos determinar o seu estado físico em qualquer temperatura. Vamos abaixo as relações. Se a temperatura do material for menor do que o seu ponto de fusão, então esse material se encontrará no estado sólido. Se a temperatura do material estiver entre o ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, então ele se encontrará no estado líquido. E por fim, se a temperatura do material for superior ao seu ponto de ebulição, este material se encontrará no estado gasoso ou de vapor. Para poder ficar bem claro essas relações, irei fazer um exercício abaixo para sedimentar esse conteúdo. Vamos lá então. A seguir, são fornecidos os pontos de fusão e ebulição da água pura a pressão de 1 atm. Determine o estado físico da água nas seguintes temperaturas: 25 graus, menos 10 graus e 150 graus. Antes de começar a resolução, vamos aplicar o raciocínio que aprendemos acima. Para temperaturas abaixo de 0 graus, a água será sólida. Para temperaturas entre 0 e 100 graus, a água será líquida. E para temperaturas acima de 100 graus, a água será gasosa. Vamos então resolver a letra A. Pense bem, aluninho. 25 graus é uma temperatura entre 0 e 100. Dessa forma, o material será líquido quando se encontrar nessa temperatura. Viu como é fácil, pessoal? Letra B. Em qual região a temperatura de menos 10 graus se encontra? Pensa um pouquinho. Isso mesmo. Menos 10 graus é uma temperatura inferior a 0, inferior ao ponto de fusão da água. Dessa forma, a menos 10 graus Celsius, a água se encontra no estado sólido, na forma de gelo. Letra C. Você já percebeu com facilidade que 150 graus Celsius é uma temperatura superior a 100. É uma temperatura superior ao ponto de ebulição da água. Dessa forma, nessa temperatura, a água se encontra no estado gasoso ou de vapor, ok? Aplique esse raciocínio e você não errará mais nenhum tipo de questão sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Por hoje é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.